E naquela época, né, quando estourou esse boom, era mais modinha o tema LGBT+. É que eu acho que a gente tem muita influência dos Estados Unidos, né? De onde vem parte das multinacionais que dominam o nosso ambiente. Então você tinha lá, culturalmente, todo um avanço de empresas, muito puxado pelas empresas de tecnologia, inclusive uma que eu fazia parte. Você falou só em você poder ser referência para alguém, assim Exatamente. Como você teve o seu chefe lá como referência e eu tive outras pessoas como referência, já é um posicionamento. Exatamente. Eu acho que é música. Eu tenho a perspectiva mais positiva. Eu acho que elas estouraram também e foi muito alavancado também por todo esse investimento, por todo esse processo. Mas tanto Glória como Pablo, eu acho que elas fazem um negócio que é muito interessante na música, que é tirar a cena drag do gueto. Bora começar o nosso Pod E, quinta temporada, sobre o mês do orgulho, recebendo aqui Vinícius Limoeiro, que está acrescentando de uma forma extraordinária o nosso bate-papo. No primeiro episódio a gente falou de uma forma muito mais abrangente sobre o mês de orgulho, e agora esses próximos 3 episódios a gente vai focar mais sobre a comunidade LGBT, mais dentro das empresas. E eu queria começar na tua área, já que você é gerente na Amazon Music. Eu tenho a impressão de que há anos atrás nós tivemos um boom de lançamentos de artistas da comunidade, como Glória Groove, Pablo Vittar. Mas ao mesmo tempo, assim, são dados que eu pesquisei e o que eu acho, que eu gosto sempre de falar. Acho que eu não tenho certeza e eu acredito quando é exato. Você que é da área, por favor, fique muito à vontade para me corrigir. E naquela época, né, quando estourou esse boom, era mais modinha o tema LGBT+. Sinto também que naquela época as paradas de São Paulo tinham muito mais patrocinadores. Era um mês de junho em que a cidade se coloria da bandeira do arco-íris, onde nós tínhamos comerciais na televisão que você colocava, principalmente na semana que a gente tá agora, eu não vi nada ainda. E a gente está na semana da parada, todas as marcas, grandes bancos, multinacionais, estavam lá com a bandeira, inclusive emissoras de televisão, as fechadas, estavam lá com o logozinho na tarja d'água, com a bandeira. Naquela época, era assim, já a gente vai falar de como tá agora. Mas naquela época, você acha que esses artistas estavam no momento certo, na hora certa, porque era uma modinha que a mídia estava fazendo com que esse tema fosse mais fomentado? Da mesma forma, a maior rede de televisão do Brasil, da América Latina, a Globo, estava com novelas com o primeiro beijo gay, e foi a partir daí, desse primeiro beijo gay numa novela da Globo, em que a mídia começou a aguçar sobre esse tema. O que você acha? Cara, eu tenho uma perspectiva política sobre isso, sem entrar em política. É que eu acho que a gente tem muita influência dos Estados Unidos, né? De onde vem parte das multinacionais que dominam o nosso ambiente. Então você tinha lá, culturalmente, todo um avanço de empresas, muito puxado pelas empresas de tecnologia, inclusive uma que eu fazia parte, sobre essa pauta, a importância dessa pauta para ambientes mais produtivos. Tinha toda McKinsey soltou uma pesquisa maravilhosa numa época pouco antes disso, e que muitas empresas começaram a apostar nisso, né, um efeito manada mesmo, foram. Acho que são uns 10 anos atrás. Exato. Isso, tivemos uma mudança de governo muito significativa nos Estados Unidos, onde começa de novo, foi o que eu falei no episódio anterior, onde tem avanço, tem retrocesso. A gente agora está vivendo a ressaca do que a gente conquistou, que foi muito acelerado, foi muito rápido, foi muito grandioso. A gente pegou
ocupou um espaço grande. Tanto que junho, se você achar curioso, tem São João, tem Namorados. Namorados era a grande data comercial, né? Publicitário. Era a grande data comercial, era Namorados. Quase não se falava mais de Namorados. O mês inteiro virou Pride, ficou uma loucura. A gente não fala tanto das nossas festas regionais também, né? Que são mais final do mês. E se falava muito de Pride. E aí, com essa mudança de governo, e cara, a gente é muito influenciado pelos Estados Unidos. Você teve uma mudança de pauta dentro das empresas. Começou a questionar as lideranças, começaram a questionar a produtividade, começou a questionar os investimentos. É o que eu percebo um discurso muito do tipo, aqui o orgulho é o mês todo, o ano todo, não é só esse mês. A gente não precisa forçar tantas as coisas, assim. Graças a Deus, o lugar que eu trabalho hoje também, ele mantém um compromisso. Então, quando teve até a mudança, eles se posicionaram, achei fantástico, publicamente falaram. O governo passa, essa cultura fica. Então, eu achei super interessante essa perspectiva, mas eu te confesso que teve um retrocesso, sim, tá? Um retrocesso gigante. Falando de música, eu tenho a perspectiva mais positiva. Eu acho que elas estouraram também e foi muito alavancado também por todo esse investimento, por todo esse processo. Mas tanto Glória como Pablo, eu acho que elas fazem um negócio que é muito interessante na música, que é tirar a cena drag do gueto. É tirar a cena drag que só a gente que ia na, sei lá, na Blue Space, ou ia no Rio, lá nas baladas, ia lá na Leboy, na época que eu ia lá ver a Rose Bombom, você ia ver Laura a drag... Division, exato, você nada, drag, sou da época de Laura Division. Exato, via a drag que só fazia o lip sync, né, e explosão de RuPaul também, né, o reality show RuPaul Drag Race, que a drag com um espaço de multitalento, e que você começa a ver a arte drag crescendo e saindo para outros lugares. Então acho que elas também tiveram esse mérito de massificar a cultura drag, e eu já vi até numa empresa que eu trabalhava também, tive que explicar para um diretor, um vice-presidente de marketing, o que era drag queen. O que eu achei interessantíssimo, ele estava super curioso e queria entender. E eu tive que pegar e explicar de um jeito tão simples quanto, cara, é uma arte de um corpo masculino parecer feminino. No final do dia é sobre isso, que a gente vem do teatro, né? Quando as mulheres não podiam ser atrizes, então os homens faziam papéis femininos. Mas voltando para Glória e Pablo, acho que elas têm um papel super importante de, primeiro, massificar a cultura drag, e eu acho que elas têm um mérito grandiosíssimo, de novo, vou ficar na minha narrativa de ocupar os espaços, de mudar de gênero musical e entrar em lugares onde o gay não entrava, onde o LGBT não entrava, onde, né, drag queen entrava. Então você tem a Pablo cantando o forró, porque ela é do Maranhão, então ela traz uma cultura da infância, do que ela ouvia, ela regravou Batidão Tropical, que eu adoro o trabalho, volume 1, volume 2, é fantástico. Ela refez a capa, que era a capa que ela via dos CDs lá do... Ela quis refazer esse tipo de capa, essa estética, trazer tudo, porque tem a ver com a história dela, com a memória afetiva dela, e colocar o pessoal LGBT também para dançar um forrozinho, para curtir uma outra sonoridade, que não é só o pop, não é só o bate-cabelo, que também tem o seu lugar a cena eletrônica. E a Glória vem trazer o pagode. Porque a mãe dela era back vocal do Raça Negra. Uhum. Ela cresceu ouvindo samba, ouvindo pagode em casa. A Glória também trouxe funk também, que vem um pouco, né, do bairro de origem dela, da periferia. Então acho que elas têm, na música, elas têm esse mérito duplo, acho que de massificar, né, a cultura drag para um lugar diferente, para um lugar de talento, de voz, de performance, de dança, sair do gueto da balada, né, ir para televisão aberta, ir para lugares de supervisibilidade, e ao mesmo tempo entrar em gêneros que não eram gêneros LGBTs, né? E hoje você tem balada LGBT de pagode, você tem balada LGBT de forró, você tem balada LGBT de música brega. Eu fui em Salvador, que era uma festa só de sapatão de música brega, uma Sapa Brega, divertidíssima. As pessoas também podem consumir isso, elas podem ocupar esse lugar de consumo. E aí tem outra coisa que é interessantíssima também, sabendo mais, né, trabalhando com música, hoje em dia, com as plataformas digitais, você como artista independente, você pode produzir, distribuir, né, sem precisar de uma gravadora. Você não vai ter o alcance, né, que você teria com uma gravadora, todo o sucesso de uma gravadora, mas você também consegue. Então tem fenômenos interessantíssimos, como o queernejo, que são pessoas LGBTs que cantam sertanejo. É nichado, é pequeno, mas eu acho interessante a pessoa estar ocupando, né, esse espaço e tornar a música mais plural também para LGBT, né? Assim, não é só do pop, não é só o bate-cabelo, que tem o seu espaço, inclusive de construção de ícones, de representatividade interessantíssimo. Mas a gente é muito mais que isso, né? A gente é muito mais plural do que isso. E você acha que elas foram, apesar de que recentemente, 10 anos atrás, um pouco mais é recente, né? Umas percussoras disso, apesar de que lá atrás nós temos muitos artistas, mas que vieram a sair do armário, mas acho que vieram a público se posicionar a sua sexualidade depois desse boom que a gente viveu há 10 anos atrás, né? Mas a gente tem um Ney Matogrosso maravilhoso, mas também que falou mais sobre isso
depois desse boom. Exato. Né? Inclusive, quero deixar aqui registrado que tem um vídeo dele falando que ele odeia balada, gay, não sei o que, isso daí é IA. É fake news, a nossa produção foi atrás para um próximo quadro que a gente vai ter aí no 4º episódio, sobre que tá no feed, tá no Pod E, que depois você vai comentar. Então isso é fake news, onde ele fala super mal da classe. Enfim, então você acha que elas foram as precursoras e tem mais espaço? Como esses artistas podem alcançar esse espaço? Eu vou abrir um pouco mais, tá? O espectro até, não só de música, eu vou falar cultura no geral, assim. Eu acho que até quando eu era criança, e eu reverencio, e tem a comunidade preta LGBT que reverencia muito, Vera Verão, Jorge Lafon. Sim. Que, cara, você vê aquela figura livre na televisão Rogéria, Jorge Lafon, são pessoas que, de novo, voltando a falar de memória, são pessoas que já estavam ocupando um espaço com uma naturalidade, uma Roberta Close, que estavam ali ocupando lugares grandiosos, esses lugares que elas ocupavam. Lacraia, né? Quem lembra do Vai Lacraia? Lacraia. E aí, engraçadíssimo, também tive com um amigo numa festa lá no Rio, que o MC Serginho deu um depoimento sobre Lacraia, que ele foi ameaçado pelo traficante da comunidade e ele defendeu Lacraia. Falou, não, é meu amigo, é desse jeito, dança desse jeito, tô com ele aqui. E você vê depois uma história que começou assim, defendendo uma pessoa que dançava de um jeito diferente numa balada, uma região periférica, vai pra televisão aberta, pra SBT, quando Domingo Legal batia Globo, né? Que era uma loucura. Então acho que assim, tivemos alguns ícones que meio que foram percursores disso, pessoas realmente muito especiais. Eu acho que sim, concordo com você, teve esse boom que favoreceu pessoas, a gente vive outros tempos também, né? Então acho que hoje, até levando para um outro lugar, assim, eu acho que é fantástico artistas que levam a sua sexualidade de um jeito muito natural, muito livre. Isso é Mari Fernandes, cantora de forró. Tem a sertaneja também. Laona Prado, tá grávida, uma namorada. Mas assim, eu acho... Ludmilla, que leva numa naturalidade muito legal, assim, também, né? Não sou... Que eu também acho que é um outro viés, assim. Não precisa ser militante, levantar a bandeira, ficar lá, sou sapatão, sou viado. Não, natural, tá ali. É o que você falou no primeiro episódio. Só você não é levantar a bandeira como você falou agora, mas no episódio passado que você falou só em você poder ser referência para alguém, assim como você teve o seu chefe lá como referência e eu tive outras pessoas como referência, já é um posicionamento. Exatamente. Eu acho que é isso. E eu acho legal o que tem acontecido com esses artistas também. É isso, cara, é isso. Eu sou bi daí, sabe? Eu sou sapatão, eu sou uma mulher e namoro uma mulher, nem uso a palavra, e que tudo bem também, é uma outra perspectiva, mas assim, eu acho legal essa naturalidade e é uma pessoa que produz conteúdo para todo mundo, não só para a comunidade LGBT. Mas o LGBT se sente, né, representado, acolhido, né? Eu também posso. Exatamente. E você acredita que tem mais espaço? As plataformas de música aí, ela pode ampliar cada vez mais novas vozes? E ao mesmo tempo, qual o papel das plataformas digitais para levantar essa bandeira, não só agora no mês de junho? Eu acho que no geral, assim, abriu-se muito espaço, né? Então até brinco, eu trabalhei antes também no Instagram, também, que era uma plataforma pura de expressão. Outras expressões surgirem, né? E talentos serem reconhecidos e talentos serem descobertos também através do digital, né? Um vídeo que você posta tocando voz e violão que viraliza e que cresce, talvez, né? Como muitos artistas têm começado a sua carreira nesse formato. Então, acho que as plataformas, sim, elas abrem primeiro como espaço de descoberta. E, claro, né? A pessoa construindo uma carreira e provando o seu talento, você tem todo um espaço que está aberto. Você não depende mais de grandes catracas para poder entrar, para poder viralizar, para poder fazer um bom trabalho, né? Então, acho que tem histórias muito legais de talentos que estão surgindo. Eu fico até brincando, que é o darwinismo cultural, né? Que os mais talentosos sobrevivem à internet. Os melhores adaptados sobreviverão. Exato. Mas é isso, é muito tem mais... Greg Queen, né? É muito mais abrangente, porque antes você tinha muita catraca, né? Você tinha que ter um empresário que te colocava na rádio e que te levava para uma gravadora e que fazia. Então, era um mundo muito controlado. As imagens que apareciam nas revistas, nas Capricho da época, né? Não tinha LGBT ali na Capricho, né? Onde as meninas construíam suas identidades, onde os meninos viam coisas também. Não tinha isso, né? Então tem lugares até de muito tabu, como futebol, por exemplo. Eu até brinco. Tem jogadores aí, né? Eu fiz um negócio que você vai achar, até aproveitar a audiência que é interessante. Outra dinâmica interessante que eu fiz na Coca-Cola, e época de Copa do Mundo, foi maravilhoso. Cara, eu montei uma mesa redonda de futebol. E fiz uma armadilha, na verdade. Claro, o RH sabia. Eu chamei pessoas LGBTs que sabem muito de futebol, escrevem sobre futebol e jogam futebol.
para montar uma mesa redonda sobre Copa do Mundo, previsões, não sei o que, papapá. Mandei um convite, o RH liberou o e-mail da empresa inteira, o convite, venha conversar com a gente sobre Copa do Mundo, perspectivas, não sei o que, papapá. Botei a mesa para conversar no auditório, venha com a camisa do seu time de coração, da seleção brasileira, não sei o que. Auditório lotado, majoritariamente homens héteros. Começaram a falar de futebol num nível assim, alto. Pá, escalação, jogador, fulano, não sei o que, papapá, papapá, papapá. Mas pro final eu falei, gente, sabe de uma coisa? Todos aqui são LGBTs, sabiam disso? Todo mundo Quebrou assim, os estereótipos, né? mas ficou incrédulo. De novo, a gente ocupa o espaço. E ocupa o espaço com tanta qualidade quanto qualquer outra pessoa pode ocupar. As pessoas ficaram... Gente, o que eu recebi de abraço depois, os caras batendo... Muito bom, adorei... Quebrou, nossa... Paradigmas, né? É esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é muito legal também, né? Como a gente vai caminhando também como sociedade. Cara, é isso, pô. E de uma forma sutil, Natural. né? E quebrando estereótipos, porque você falou, eu tava rindo porque eu me lembrei de algumas situações. Tava com a mãe de uma amiga minha e nós temos diversos estereótipos e com respeito, claro, a todas as profissões. E aí ela, o que você tá achando do meu cabelo? Não sei o quê. Eu falei, mesmo, não sei. Mas você é gay, você não sabe dar opinião de roupa, de cabelo? Gente, são estereótipos. E até mesmo a gente estava falando lá atrás, fora os pais terem medo, né, da violência que os filhos possam vir a sofrer, devido aos estereótipos que a sociedade criou, eles já acreditam que nós seremos marginalizados no mercado de trabalho, sobrando para a gente somente aquelas profissões estereotipadas, e não é assim. Perfeito, é isso. Né? Porque é isso, eles querem que a expectativa, no geral, é que a gente ocupe esse pedaço aqui. Não, a gente quer pegar tudo, o que a gente quiser. Exato, a gente pode tudo. Não quero ser só cabeleireiro, não quero só ficar trabalhando em moda. Não, eu quero fazer outras coisas. Sim. Eu tenho outros interesses. E muito legal que você falou de futebol, porque assim, eu comecei a minha carreira lá em Belém do Pará, muito cedo, com 18 anos. Rádio, depois fui pra televisão. E eu trabalhei com futebol durante 4 anos. Eu odiava futebol, eu cheguei a ser repórter de campo. E tu não usa o Paysandu? Eu sou Paysandu. Eu sou Paysandu Remo. com camisa. Remo agora e tudo. tá bem também. Não, Remo não. Minha mãe e meu irmão que são Remo. O Remo tá super bem, sim. Mas o Paysandu não tá na C, mas temos o Remo representando o Pará. E aí eu trabalhava com futebol. Eu não gostava de futebol, mas eu precisei aprender por causa do meu trabalho. E eu ia para campo, fazer reportagem de campo, e eu ouvia a rádio AM para poder aprender com o jornalismo AM, a ter as informações e tudo mais. E hoje eu entendo tudo de futebol, e uma vez, na última Copa, nós reunimos uns amigos nossos, todos héteros, para assistir ao jogo, e as suas devidas esposas, eu e o Douglas, e a gente lá assistindo o jogo, não sei o quê. Eu dei uma aula de impedimento. Tá vendo aí? Que é difícil, Que eles ficaram, mas como é que você entende sobre isso? Eu falei, mas qual é o problema de eu entender? E eu, além disso, eu trabalho já há 10 anos no ramo automotivo, então eu entendo muito sobre carro. Então, como você falou, nós podemos estar onde nós quisermos. Não existe profissão, isso aqui é para gay, isso aqui é para mulher, isso aqui é para preto. Não. Nós podemos estar onde quisermos estar. Temos aí o Vinícius e muitos outros exemplos de profissionais que ocupam grandes cargos em grandes empresas, sendo quem realmente é. E eu vou aproveitar para falar agora sobre, se a minha vista deixar, sobre o Pink Money no Brasil. A comunidade LGBT+, movimentou cerca de 18,7 bilhões no mercado brasileiro em um período de 12 meses, segundo o estudo do NIQ. As chamadas famílias arco-íris representam aproximadamente 5,5% do consumo nacional e possuem gasto médio superior ao de outros lares. Consumidores LGBT+, apresentam um gasto médio no e-commerce de 27% maior que a média dos demais consumidores. Estudos apontam que o público LGBT+, possui consumo médio cerca de 14% maior que o restante da população em diversas categorias do varejo. Algumas estimativas indicam que a economia ligada ao público LGBT+,
pode representar cerca de 5% do PIB brasileiro, movimentando algo próximo de 460 bilhões por ano, quando considerado o impacto econômico total desse grupo no mundo. O mercado LGBT+, movimenta mais de 3 trilhões globalmente, sendo considerado um dos segmentos de consumo mais relevantes para as marcas de entretenimento, turismo, moda, tecnologia e serviços. Ou seja, a gente gasta, né? E agora nós estamos no mês, domingo, do orgulho. Domingo é um mês, é o dia da parada aqui em São Paulo, e a gente não está vendo essa movimentação das empresas. Você acredita que é por ser um ano eleitoral, porque as empresas estão focadas já na Copa, porque é um mês que começa a Copa, o Brasil já ganha aí, e a gente não está vendo. A gente tem, o que a gente vê na divulgação na mídia é inclusive uma dificuldade de patrocinadores, porque muitas marcas não querem mais associar, né, a sua imagem a público. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é um retrocesso estrutural. Acho que tem um retrocesso, né, Estados Unidos, norte-americano. A gente está vivendo muita incerteza, né? O mundo está em guerra também, então tem muita incerteza nas empresas. E eu acho que as empresas também, com a nova diretriz do governo americano, que influencia aqui, muitas multinacionais seguem a diretriz, cara, menos investimento, será que isso dá resultado? Aí vem com aquela falácia que eu acho terrível. Ai, mas LGBT é o ano todo, né? O LGBT não é só... Claro, a gente é o ano todo, mas esse é um momento de junho onde se dá grandiosidade para esse tema, se dá espaço, se dá pauta, se dá discussão, assim como, né, tem o mês de março das mulheres e tem o mês da consciência negra em novembro aqui no Brasil, o que é fantástico. E nos Estados Unidos é em fevereiro, que é o Black History Month. Então, acho que esses momentos são importantes de discussão. Ao mesmo tempo, foi o que eu falei também da onda. A gente avança, vem um retrocesso para pegar de volta. O que a gente tem que ficar super atento e vigilante é sobre isso. Esse ano vai ser ruim porque a gente está vivendo a ressaca, né, de uma onda gigante. Mas eu sou otimista e acredito que sim, a gente tem que continuar falando sobre isso, falando sobre o poder dessa comunidade, falando sobre a questão das empresas serem mais humanas, serem mais inclusivas, serem mais diversas, o quanto isso afeta a produtividade. A gente tem que continuar martelando e sendo consistente e parar de lamentar, gente. Já está acontecendo, o dado é esse. Como a gente reage ao dado, que eu acho que está na mão, né, de cada um de nós também, então por isso que eu até falei para meus amigos, falei, cara, esse ano não vai sair no sábado, vai na parada domingo para fazer número lá, para eles verem que a gente existe, que a gente é plural, que a gente é diverso. Vou rever meus pensamentos. Vai ver. E eu te aviso pra nós irmos juntos. Eu acho que é um pouco isso, cara, porque é uma loucura. A gente tá vivendo retrocesso. Mas acho que pode piorar se a gente não reagir e se a gente não se articular, que eu acho que é importante também a gente se articular, a gente se unir, a gente tá forte, a gente tá coeso, a gente tá consistente, trazer de volta os dados e trazer de volta quando você investia era bom por causa disso. Quer conversar numa linguagem pragmática? A gente vai conversar numa linguagem pragmática, se é o que vai funcionar, porque não vai ter o que falar. Porque eu acho que também tem um viés inconsciente que eu falei antes também, que é, cara, essa galera tá ocupando um espaço que só eu ocupava. Essa galera tá conseguindo chegar nos lugares onde só eu chegava, só quem éramos iguais. O mundo é gay. Gays. Mas o ser humano tem essa característica, no geral, gregária e excludente também, né? Então você tem essa pessoa super hétero, né? Eu vejo assim, um colega também, um amigo tá até narrando um ambiente que ele trabalhava, que era um ambiente, cara, onde os caras, todos homens héteros, brancos, casados, cara, os assuntos era futebol, família era brasileira, carro, padrão. E ele não tinha entrada, porque não tinha nem repertório, e ele era excluído. Que é super perverso também. Trabalhava ali, estava ali performando, né, entregando tudo, mas ao mesmo socialmente, no ambiente de trabalho, não performava. Então, esses caras também, né, que decidem muito nessas empresas, também tem essa proteção. Uma coisa que a gente trabalhava também que era interessantíssima no Facebook na época, a gente tinha o executivo sponsor, que era o executivo patrocinador, e era uma pessoa não pertencente àquele grupo minoritário. Para dar o carimbo do tipo, eu apoio ter gente diferente também subindo e crescendo e performando. Então a gente tinha um sponsor executivo do nosso grupo Pride, não era LGBT, era um hétero. É importante, né? O papel do aliado, né? A gente vai falar agora do papel do aliado também nessa história, né? Então é muito legal ter, né, esse paralelo também de, cara, no final acho que é muita coisa acontecendo. Tô vendo o pessoal acusando, são os organizadores da parada. Eu falei, não, cara, o negócio é muito grande. É muito maior do que isso, não é só a parada. E falando em parada, um dado importante também, que o maior evento, por exemplo, a gente tem
o Réveillon na Paulista, né? O evento de maior rentabilidade da capital, daqui de São Paulo, é a parada. A gente está aí com quase 100% dos hotéis já sem ter vaga, e a gente percebe na festa do Rio, já que você é de lá, né, que tem todo mundo no Rio, que o pessoal brinca, tinha dizer todas as gays no Rio, né? Por que, né? Inclusive, os artistas do nicho e convidam esses artistas porque sabem que a gente vai, que a gente vai lotar. Também briga com o Réveillon, né? Briga com o Réveillon, lógico, não dá pra ultrapassar isso, mas é uma também das festas no que acontece no Rio de Janeiro, eventos no Rio de Janeiro públicos, em que de maior rentabilidade da cidade. Isso mostra o nosso poder e a gente precisa aproveitar. Nós somos uma classe desunida, começando pela sigla. Eu acredito nisso, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque antes eu quero falar que a gente vive num país muito machista, né? E nós temos muito líderes machistas, né? E sofrer a homofobia dentro das empresas, a homofobia dentro das empresas, ela existe e às vezes ela é abafada por atitudes que, imagina, isso daí não tem nada a ver. E atitudes como, tá vendo aquele viado ali? Ó, você dobra à esquerda, é o banheiro, né? Tipo, é viado, né? Os héteros se chamarem. Então, isso é também uma forma de discriminação. Eu trabalhei numa agência aqui em São Paulo, eu lembro que eu montei toda a campanha do cliente. Toda a campanha, eu não sou de criação, né? Mas a campanha foi toda montada por mim, e o diretor de criação fez lá as artes e tudo mais. E aí, na véspera de apresentar na reunião para o cliente a campanha, o CEO da agência me chamou e falou: olha, quem vai apresentar é a fulana. Não será você, porque o dono da empresa, o cliente, ele é homofóbico. E eu falei assim, tá escrito gay na minha testa? Aí ele ficou calado. Aí ele, olha, eu peço desculpa, mas é um cliente muito importante pra gente, né? E eu saí da agência. Claro. Né? Eu saí da agência. Imagina, eu tinha criado toda a campanha e não ia apresentar, né, por uma atitude completamente homofóbica, e nesse meio da publicidade, né, que a gente reina. E eu falei sobre isso porque qual a importância, na tua opinião, Vinícius, da liderança no que diz respeito a criar um ambiente verdadeiramente mais inclusivo e diverso? Cara, eu acho que isso é fundamental, porque, primeiro, eu acho que está provado que você consegue, pessoas com repertórios diferentes, você consegue chegar a soluções mais criativas, porque você consegue juntar diferentes vivências. E aqui, foi até um papo que eu tive que carregar de uma das empresas que eu passei também, que era pouquíssimo diversa. A empresa, todas as pessoas estudaram nas mesmas escolas, na mesma faculdade. Eu tô falando até de outras camadas de diversidade, né? De camadas de repertório. Então eu acho que tem esse primeiro lado, tem o outro lado também, como você tem o exemplo desse meu amigo, cara, convivia num ambiente que toda a equipe era igual e ele era o único diferente. Então você não conseguia também ter sinergia, o trabalho não fluía. Eu acho que tem que criar um ambiente onde as pessoas sejam quem elas sejam, né, que elas queiram ser, mas ao mesmo tempo você também consiga ter debates que sejam produtivos, porque se todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, ou se a maioria é igual, a gente vai só para um lado. A gente não consegue chegar a nenhuma solução criativa, diferenciada, ou resolver um problema de negócio, sei lá, caso seja uma consultoria, ou seja uma empresa de bens de consumo, se você não tiver repertórios diferentes para poder, né, nessa junção de diferentes olhares sobre o mesmo problema, chegar numa solução que seja relevante, que seja bacana, enfim. Então, acho que tem esse lado, e tem o lado de bem-estar, que esse para mim é fundamental também. Você produz mais se você está num ambiente onde você se sente acolhido, se sente querido, se sente ouvido, você tem capacidade, né, de expor, né, as suas ideias sem nenhum viés, sem nenhum medo. Você pode num cliente apresentar, e esse ambiente vai te suportar também, porque você tá contigo, tá te apoiando. Foi a pessoa que fez o negócio. No final do dia também tem o mérito também de quem fez aquilo, levar essa pessoa. Nem tudo é só dinheiro, nem né? tudo é só dinheiro. Então assim, cara, se esse cliente é assim, esse cliente não merece estar com essa agência. Esse é o posicionamento dessa agência, sabe? Então não é por causa de uma pessoa que você vai também desmontar todo um sistema bacana que você está construindo ali, no caso dessa agência, como fornecedor, né? Então, é total. Você já sofreu discriminação no seu trabalho? Cara, é engraçado pensar nisso. Eu não sei se já teve alguma coisa, talvez olhando para trás, assim, talvez inconsciente, não na minha presença,
Mas eu já ouvi, né, pessoas até reclamando, ai, a gay do marketing. Isso é horrível, é triste. Eu via muito lá vem elas. É, mas assim, ao mesmo tempo, a pessoa tão infeliz e a pessoa também que ouviu rebateu na hora e falou, cara, o que você tá fazendo é super errado. O que também é um privilégio, né? Porque eu acho que é isso também. O que falam de você quando você não tá na sala, sua reputação é muito importante. E você não pode ser julgado pelo que você é. Você tem que, sim, para, esse aqui sou eu, sou esse profissional, essa aqui é a minha entrega. Eu me dediquei, olha que legal. Isso sim. Agora, ele tem uma entrega fantástica, mas ele sei lá, vou chutar com uma gay afeminada. Ai, não pode. Cara, isso é horrível. Isso é péssimo, isso é desumano. Você desumaniza uma pessoa, um profissional, por uma questão que está inerente a ela, né? O que ela é ali. A diferença dela não é nenhuma com relação ao outro, né? Então, acho que tem essa questão, e o gestor tem essa importância também, de construir times diversos, construir ambientes. Eu não estou falando nem só de diversidade, de ter um LGBT no time, estou falando da diversidade de repertório. Foi o que eu falei, cara, eu trabalhava num time onde todo mundo estudou no mesmo coleginho de Playboy no Rio de Janeiro e fez a mesma faculdade lá, que todo mundo se conhecia, tiveram aula com os mesmos professores, era o mesmo repertório, a mesma vivência. E quando chegou um produto, por exemplo, a gente tinha que resolver que era um produto de classe C, as pessoas não sabiam lidar com isso. Você acha que o principal responsável é o RH, já que, né, o RH que cria toda um ambiente para escolha de liderança, né? Você acha que o principal papel é do RH, de perceber que aquela liderança que está sendo contratada, seja por uma promoção interna, ou seja, trazendo do externo, né, do mercado, é uma responsabilidade do RH? Eu acho que não é 100% do RH, eu acho que tem um gestor, muitas vezes assim, em processo seletivo, tem um gestor, que é o cara que vai contratar, que vai ser o chefe, né? Às vezes o RH dá um cheque em branco pro cara, né? Você tem um cheque em branco aí pra assinar, então a gente só tá aqui pra apoiar, mas o RH acho que tem a capacidade de influenciar. Mas eu coloco um outro responsável aí também, que é a cultura da organização. Existem organizações onde o RH não tem muito o que fazer. Já trafego numa cultura onde não se, né, propicia diversidade, inovação. Então o RH fica um pouco refém, o RH acaba fazendo esse papel um pouco ali de gestor. Agora, se você tem uma cultura favorável, eu acho que o RH não decide, mas eu acho que ele influencia. Ele influencia olhar para um time do cara e falou, cara, você tem 6 pessoas aqui, vou chutar um número qualquer. Pô, das 6, 5 são extremamente iguais, né? Tem o mesmo, né, mesma faixa etária, são homens nesse perfil, não tem uma mulher, não tem uma pessoa preta, não tem uma pessoa do Nordeste, são todos aqui, sei lá, de São Paulo, do Rio, são todos sudestinos. Vamos tentar trazer uma pessoa diferente para esse time? Então, acho que também tem um pouco desse olhar do RH de consultor, tipo, cara, vamos dar uma olhada aqui no todo. Bora abrir o leque, né? Vamos abrir o leque e olhar o que você tem. Vou contratar um. Cara, essa pessoa não pode ser igual às outras. No minimamente, no repertório, ela tem que ser outra. Estudou numa outra faculdade, de uma outra cidade, de um outro estado. Enfim, eu acho que tem esse papel consultivo, não decisório, mas acho que empurrar o gestor para tomar uma decisão diferente. Conduzir e principalmente formar gestores abertos a essa diversidade e inclusão, até porque é bem diferente diversidade de inclusão. Tem empresa que levanta a bandeira, que ganham prêmios, de uma empresa né, que apoia a diversidade. Diversidade é você ser convidado para uma festa e a inclusão é você, além de ser convidado para essa festa, é ser convidado para dançar nesta festa. E um dado importante, que a gente está aproveitando esses episódios também para passar informações, que a que a LGBTfobia é crime desde 2019. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a homofobia e a transfobia devem ser enquadradas na lei do racismo, até que o Congresso Nacional aprove legislação específica. Na prática, ofensas homofóbicas podem gerar responsabilidade criminal, discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero pode ser punida, negar emprego, atendimento ou acesso a serviços por preconceito pode configurar crime. Se você passou por isso, vá atrás dos seus direitos, porque quem cala, consente. E eu convoco a cada um de vocês que estão vendo a gente ou que estão ouvindo a gente para que vocês possam vestir, agora literalmente vestir a camisa. Vá para o seu trabalho com a camisa do arco-íris, porque uma vez eu li uma história, Vinícius, em que quando a gente veste uma peça do arco-íris, é muito mais do que levantar a bandeira.
É mostrar para aquele adolescente, olha isso, é mostrar para aquele adolescente que saiu de casa naquele exato momento, que apanhou do pai, foi expulso pela mãe de casa, e ele tá andando na rua sem ter um caminho onde chegar, ele olhar e só em avistar alguém na rua vestindo essa camisa, perceber que assim eu também posso chegar onde eu quero chegar. Isso daí é muito importante. Então convoco a cada um de vocês, e principalmente, já que o Podiê é voltado para a humanização nas empresas, convoco todas as empresas, marque um dia, que seja o dia 28 de junho, para todo mundo ir, até como uma ação de comunicação interna, independente da sua orientação sexual, que você convoque os seus colaboradores, ou entrega um bottom para todo mundo vai com uma camisa colorida para que as pessoas possam se sentir apoiadas sobre isso. Você acredita que existe ainda muitas barreiras dentro das empresas no que diz respeito a vagas e profissionais LGBT+, a gente vê aí hoje os trans, principalmente, as pessoas trans, elas são muito marginalizadas ao ponto de verem somente na prostituição uma forma de sobrevivência. E isso tem mudado, mas que de uma forma muito devagar e pequena em relação ao nosso público de gays gay e sapatão. Mas de trans, a gente vê muito pouco no mercado de trabalho. A gente vê muito pouco trans bem-sucedidas. Temos aí, eu esqueci agora o nome, mas professoras, professores com PhD, com doutorados, e que isso não é muito bem divulgado. Inclusive eu peço a edição que coloque aqui o nome, a profissão, como uma forma também, porque foi erro nosso de não trazer aqui esses nomes como uma forma de reconhecimento. Tem até pegar um gancho aqui, tem um trabalho da Maite Schneider, que é maravilhoso, né, que é a fundadora da Transempregos. Então ela é uma grande influenciadora, fundou essa ONG que justamente fala sobre empregabilidade trans, e ela fala: meu grande sonho é que minha ONG acabe. Sim. Porque senão vai ser mais um problema. E eu acho também, recomendo também, ela faz palestras maravilhosas nas empresas de conscientização, de inclusão, de diversidade. É uma pessoa que tem uma voz super potente, é uma amiga muito querida. Conheci também na época que eu fico brincando na militância corporativa, que eu era líder lá no Facebook. A gente recebeu lá o Transempregos como Mães pela Diversidade, que são ONGs que fazem um trabalho fantástico. E eu acho que, como você disse, eu concordo muito. Falta na empresa também criar esses momentos de bem-estar do funcionário para construção de repertório. Muita gente não tem repertório. Não que a gente tenha que ficar ensinando todo mundo, essa máxima, tem que ensinar, não, mas eu acho que é uma ação de bem-estar que a empresa pode fazer também para o funcionário, para ele se informar. E lá no Facebook, quando a gente fazia, era muito curioso que a gente recebia relatos de pessoas hétero: obrigado, porque meu afilhado, sei lá, contava as histórias, se declarou gay pro pai, o pai não sabia lidar por causa de vocês, eu fui lá, chamei o meu amigo no canto, falei: não é bem assim e tal, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente até ajuda a pulverizar conhecimentos que agregam para a vida pessoal de outros funcionários que estejam ali, né, trabalhando, não só com posicionamento de empresa, mas com posicionamento humano também, né? Sim, eu acredito também que é muito importante, não só agora em junho, já que nós somos uma comunidade bem desunida, e a gente vai falar disso também, a consumirmos, né, produtos, serviços da comunidade também. Inclusive essa camisa eu comprei, a loja fechou. Nossa. Né, por falta, né, de um apoio nosso da comunidade, né? Então vamos seguir os artistas da comunidade, e muito mais do que seguir, bora curtir, bora comentar, bora compartilhar. Nós temos o poder de transformar muito mais do que o nosso país, de transformar um mundo. E por isso que a gente precisa dar as mãos, que é como a gente está fazendo hoje aqui. Muito obrigado por ter vindo, e expor a nossa vida pessoal e profissional para servir de inspiração e de exemplo para vocês que estão ouvindo e que estão vendo a gente. Então bora consumir, bora, ao invés de discriminar, que existe dentro da nossa comunidade, a gay afeminada, a gay Barbie, a gay urso, né? Uma separação sem necessidade nenhuma. Então bora consumir, bora seguir Pablo Vittar, né? Bora seguir Gloria Groover, bora seguir, vai falando aí, bora seguir a Drag Queen, exato, né? Vamos seguir as drags que estão começando agora. Exatamente. Porque nós precisamos apoiar o pessoal daquela... esqueci o nome, do bloco de carnaval maravilhoso, Minho Queens. Eu fui um dos primeiros, eu fui participar lá
do bloco, eu adoro o carnaval, nos primeiros blocos que eles fizeram. Então, gente, bora apoiar, bora seguir, porque se a gente não se ajudar, nós vamos perder, como o Vinícius falou, espaço como nós já estamos perdendo. E o profissional, vamos chamar de mais experiente, mais maduro de idade, está perdendo cada vez mais esse espaço. Como você acha que nós, da comunidade, precisamos preparar o nosso futuro profissional? Mas é uma perspectiva nós LGBTs ou as pessoas? Nós LGBT, porque assim, as pessoas, a pessoa, né, que é hétero, já existe isso no mercado como um total, a maturidade de idade já nos traz uma dificuldade de nos posicionarmos profissionalmente. Só que isso é ainda pior para o mercado, né, para nós profissionais da comunidade. Eu acho que essa é uma preocupação generalizada, né? Você, ainda mais na minha área que é marketing, comunicação, assim como a sua, de ficar ultrapassado, de ficar obsoleto, né? Então eu acho, e eu vivi a publicidade no início da minha carreira, pessoas não LGBTs, pessoas, né? Todo tipo de pessoa que ficava obsoleto por não se reciclar, por não se atualizar, por não buscar a referência. E acho que o nosso trabalho como comunicadores é sempre, cara, entender qual é a relevância humana do que está acontecendo e ser um grande tradutor e intérprete do que está acontecendo na comunidade para construir essa relevância. Então acho que, no geral, eu acho que é não perder o fio da meada. Agora está uma onda grande de IA, né? Parece que o mundo vai acabar por conta da IA, mas não, deixa eu entender como domina a ferramenta, porque provavelmente no mundo dos meus afiliados aqui vão surgir outras profissões ligadas à IA, como já se discute engenharia de prompt. Cara, isso é maravilhoso. Engenharia de prompt. Coisas que vão desaparecer. Parece que foi ontem, né? Eu tenho 42 anos, mas assim, cara, na minha escola tinha uma aula que ela acabou, ela foi cancelada quando eu estava no ensino médio, que era datilografia. Porque tava tirando a máquina e tava entrando no computador naquela época. Também, entregou a nossa idade, 40 a 50, a gente viveu muita transição de tudo. Mas trazendo de volta para a pergunta pro mercado de trabalho, eu acho que é nunca se acomodar. Porque eu acho que o que faz um bom profissional, eu acho que é a experiência, é a bagagem, o soft skill que ele foi conquistando, vivendo. Às vezes as pessoas falam, nossa, Vini, como você sabe lidar com isso? Eu fico brincando, porque eu sou velho. Eu já passei por isso antes. Eu já vivi esse tipo de crise, esse tipo de problema, eu já passei antes. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse soft skill, esse parâmetro, eu também estou conectado com os novos jeitos de fazer, com outros jeitos de pensar, com outros jeitos de produzir. Então acho que é a combinação ideal é você estar sempre atualizado e sempre estar trazendo a sua bagagem da experiência. O grande erro dos profissionais, né, quando ficam mais velhos, mais seniors, é pensar só na experiência. E não se conectar com o mundo, como ele tá girando, como ele tá acontecendo, as coisas mudaram. Eu vivia às vezes de publicidade, cara, porque tinha um cara que ele montava anúncio. Sim. Meu Deus, a gente levava prancha. Recortadinho, nossa, prancha. Passava uma cola, colava na prancha, levava na prancha embaixo do braço. No cartelado, né? No cartelão, eu vivia a transição pro PowerPoint. Pensando, eu sou da época do projetor, projetava. Lembra? Nos slides, nas transparências. Mas se eu não pensar no modelo, sei lá, falando de uma profissional de criação, de agência, cara, você apresenta agora com um videocase, faz um mood, outra coisa. Hoje com IA você já constrói um protótipo ou a própria propaganda. Tem empresas nos Estados Unidos que colocam produzido por IA e assumem que é um negócio de IA. Cara, tem que saber como eu faço a engenharia de prompt para lidar com isso. Então assim, eu acho que... Mas é claro, eu como mais experiente, eu tenho que usar esse soft skill que eu fui acrescentando pelas minhas vivências a favor das situações que se colocam, que essas situações elas não vão mudar, elas vão ser inerentes a qualquer área de atuação. Então acho que é um pouco essa combinação, assim, de nunca se acomodar e estar sempre se atualizando. E o importante, repetindo, é quem cala consente, a gente não pode se calar. Brigar não. Brigar é para quem não tem argumentação. Exato. E a gente tem muita argumentação, e principalmente se posicionar. A gente não tá seguindo nada do roteiro, né? Porque o tema tá muito gostoso, mas é um tema que não dá para falar só em 4 episódios. E a gente tá terminando aqui o nosso 2º episódio. Não esqueça de se inscrever no YouTube, clicar aí no sininho para poder ser avisado dos novos episódios, sempre no YouTube, às 21 horas e também em todas as plataformas digitais. Até a próxima terça-feira.